Irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, no bairro Jardim Caiçara. Amém? Hoje, com motivo para comemorarmos, podemos ter alguns irmãos presentes, assistindo a escola dominical, que vieram para cultuar o Senhor junto conosco, vieram adorar o nosso Deus. Amém? Vamos orar e ao Senhor para o início da escola bíblica dominical, e logo em seguida nós vamos ouvir o nosso irmão Jonatas, que é o secretário da escola dominical, que é mais um motivo para comemorarmos, estar aqui presente conosco. Amém? Que Deus abençoe, irmão Jonatas. Se aproxima, vamos orar ao Senhor e logo em seguida você vai louvar. Querido Deus, nós te louvamos por esta manhã especial, onde podemos adorar ao Senhor, onde podemos cultuar ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, irmãos que ainda estão a caminho, irmãos que estão nos assistindo através da internet. Que o Senhor possa estar com suas mãos estendidas sobre cada um, que o Senhor possa estar abençoando o nosso irmão Jonas, que vai louvar ao Senhor nesse momento, e nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmão Jonas. Graça e paz do Senhor Jesus para os irmãos aqui presentes no templo, os irmãos que estão nos assistindo em casa. Deus te abençoe. Vamos juntos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã de número 577, repetindo 577, que tem como título Em Fervente Oração. Amém? Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode
estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, igreja. Amém. Que Deus possa continuar abençoando o nosso irmão Jonatas. Agora, convidar os irmãos que estão presentes para que fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura bíblica, o nosso texto base da lição de hoje. Amém? A lição é de número 3, do terceiro trimestre do ano de 2020. O título da nossa lição é: Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Texto áureo: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo, capítulo 7, versículo 2. Objetivos da lição. Ponto 1. Mostrar o cuidado de Deus na crise. Ponto 2. Ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. E ponto 3. Esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Textos de referência. Encontra-se no capítulo 14 do livro de Êxodo, versículos 22, 23, 24 e 26, que dizem assim: Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu o quê? Na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e seus cavaleiros. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a nossa irmã Fernanda, que é a professora desta manhã, diaconisa Fernanda, que esteja orando e logo em seguida já começando a lecionar. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor. Nessa manhã, nós estamos alegres de estar aqui na casa do nosso Pai. É um prazer imenso estar aqui num domingo de manhã. Como faz falta, né? Estarmos um domingo de manhã na casa do Senhor. O nosso domingo, a nossa semana começa diferente, né? Eu olho nessa manhã para esse sol e eu não posso deixar de lembrar que o sol da justiça, ele brilha em favor das nossas vidas nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, entregando tudo a Ele, né? Nosso irmão Jonathan estava louvando, colocando tudo diante do altar dele nesta manhã. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, ao qual o Senhor tem nos concedido, porque o Senhor tem nos dado neste dia mais uma oportunidade, Senhor, de sermos melhores. Senhor, de reafirmarmos nesta manhã a aliança, Senhor, contigo, o compromisso, o amor, a fidelidade,
Ô Espírito Santo, nós te convidamos, Espírito de Deus, a estar conosco nesta manhã, a falar conosco através da tua palavra, Senhor, a visitar casas, lares, famílias. Senhor, meu irmão e minha irmã que me ouve nesta hora, meu irmão e minha irmã que está presente aqui no templo, Senhor, nesta manhã. Deus, este lugar é teu, as nossas vidas são tuas. Então, Senhor, completa a obra em nossas vidas, porque nesta manhã nós colocamos tudo no teu altar, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Nós estamos na lição 3. Essa revista, ela traz registros históricos, né, do povo de Israel. Se inicia com Abraão, na lição 1. A lição 2, que foi semana passada, falou de José. E essa terceira lição vai falar de Moisés. Se você tem a sua revista, você pode abrir na lição 3, né? E também abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, né? Onde o próprio Moisés, ele narra a história, a sua história, né? E todos os fatos que ocorreram com o povo de Israel naquele momento. A nossa lição fala desde do nascimento de Moisés até a travessia, né? Vai findar a lição na travessia do Mar Vermelho, né? No tópico 3. Se inicia o tópico 1, o nascimento de Moisés, né? E finda o tópico 3 na travessia do povo. Nós vamos estar aqui dando início. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. A nossa introdução. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte, tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. A introdução da lição 3, ela vai nos mostrar que Deus, ele está formando um povo. Deus, ele faz uma promessa a Abraão, né? Foi falado na primeira lição da revista, na lição 1, Deus faz uma promessa a Abraão. E Deus continua dando prosseguimento a um projeto. Que projeto é esse? Formar um povo. Durante a história da Bíblia, né, a gente vai ver que o povo, e até hoje acontece conosco, nós passamos por perseguições, nós passamos por problemáticas, mas o projeto de Deus continua. Deus continua levantando um povo na terra. Então a introdução nos conduz a entender isso. Deus está formando um povo, mas esta formação desse povo permeia por 3 palavras que eu vou dizer que são palavras-chave. Uma promessa, uma aliança e um plano divino.
Então, formar um povo é o projeto, é o propósito de Deus. Mas para isso, Ele inicia fazendo uma promessa. Ele inicia fazendo uma promessa, fazendo uma aliança. E essa aliança perdura até os dias atuais. E no decorrer da lição, nós vamos entender o poder da aliança que Deus faz com o seu povo. Por que eu estou falando o poder da aliança que Deus faz com o seu povo? Porque muitas vezes na nossa caminhada, nós fracassamos com a nossa parte da aliança. Nós erramos. Por muitas vezes, nós esquecemos do nosso compromisso com Deus, da nossa parte da aliança. Mas a Bíblia vai dizer, do início ao fim, que Deus não esquece a aliança que fez conosco. E Ele nos dá oportunidades. E é assim que Deus forma um povo na terra, criando oportunidades para que nós venhamos a cumprir com a nossa parte da aliança. Amém? Vamos dar continuidade então. O cuidado de Deus na crise. Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribui na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e liderá-lo até a terra prometida. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés. Então, se a gente abrir lá no livro do Êxodo, no capítulo 1, o próprio Moisés, ele escreveu o livro. E aqui vai dizer, os descendentes de Jacó. E vai começar a citar, né? Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó vem José. E aqui a Bíblia vai nos mostrar que o povo, através de José, ele vai estar no Egito. Ele vai viver no Egito. E ele vai se multiplicar. Porque, independente do momento, da situação, Deus sustenta o seu povo. Porque há uma promessa, há uma aliança e há um plano. Então a palavra de Deus diz que o povo se multiplica. Mas José morre. Passam-se 200 anos após a morte de José. E agora, o faraó que reina sobre o Egito não conhece a história de José. Não conhece que José foi usado por Deus para trazer alimento e para dar livramento ao Egito. A Bíblia vai relatar que Faraó começa a se intimidar com o crescimento do povo, pela multiplicação do povo. O povo era muito numeroso e era muito forte. E a palavra diz que Faraó começa a se intimidar e pensar: este povo cresce tanto, se multiplica tanto e é tão forte, que se eles se levantarem contra nós para tomar as nossas terras, para tomar aquilo que nós temos, eles irão nos destruir.
A gente precisa entender esse cenário, porque o Egito era uma potência. O Egito tinha propriedade na ciência. O Egito, ele, se fosse comparar aos dias atuais, o Egito poderia ser comparado aos Estados Unidos, como uma potência bélica. Era uma nação poderosa. Mas há algo diferente no povo de Deus. Há algo especial, há algo profundo, que não tem a ver com o que é da terra, que não tem a ver com potências bélicas, com palavras de homem. Porque o povo de Deus, embora muitas vezes não tenha bens materiais, tem a promessa e a aliança de Deus. E essa presença de Deus é a mão poderosa de Deus que faz o povo crescer, que faz o povo se multiplicar e mais, que faz o povo se fortalecer. E é por isso que muitas vezes na nossa caminhada nós passamos por muitas dificuldades, por problemas, mas nós vencemos. E quando a gente olha para trás, a gente pensa: como eu cheguei até aqui? Como eu consegui? Mas não é porque sou eu, não é porque é você, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da habilidade do nosso braço, é por causa da mão poderosa do Senhor, que nos sustenta, que nos orienta, que nos guarda, que nos protege. Então vamos dar continuidade. Ponto 2. Chega de sofrimento. Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3:7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Aqui, se considerar que no Egito havia uma adoração, o que é isso? O povo egípcio tinha vários deuses, de vários, de diversidade, de muitos. Então, o povo do Egito, eles adoravam vários deuses. Havia também no Egito o altivo, aquele que se achava o poderoso faraó, sempre cercado por seus pagãos conselheiros. E apesar de todas as dificuldades que os hebreus passavam no Egito, o Senhor, Deus, não se esqueceu da aliança feita com Abraão. Olha a aliança aparecendo. Vamos ler Êxodo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da aliança. Portanto, dizem os filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. O que me chama a atenção é que o Senhor, Ele fala que não lhes fui conhecido.
ainda há um povo que não conhece o Senhor, que não torna o coração ao Senhor. Deus, Ele faz tantos milagres, tantas maravilhas, mas ainda há um povo com o coração endurecido. Ainda há um povo que não se deixa, que não se permite liderar pelo Senhor. Ainda há um povo que necessita de aquebrantamento. A parte interessante de tudo isso é que Deus não desiste. Nós vamos continuar a lição. E a gente vai ver que Deus utiliza de meios para resgatar este povo. Uma parte do povo que não conhece o Senhor, que endurece o seu coração. Mas Deus, pela sua promessa, pela sua aliança e pelo seu propósito, poderia ser o contrário, porque nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso. Então, no nosso pensar, na lógica humana, seria que nós, pecadores, corrêssemos atrás do Senhor. Mas, na realidade, é diferente. É o Espírito de Deus que nesta manhã, Ele foi lá na minha casa, Ele foi lá na sua casa, Ele te acordou, Ele lembrou você. Ei, lembra de mim? Eu raço e decaio, eu tenho uma obra com você ainda. Lembra de mim? Eu tenho ainda algo a completar na sua vida. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Então, nesta manhã, receba do Senhor, porque Ele me acordou, Ele me chamou nesta manhã para viver o melhor da parte dEle. Porque eu estava ali de joelhos quando eu cheguei e eu falei: Senhor, eu não mereço, eu não estou pronta. E o Espírito de Deus falava ao meu coração: mas nesta manhã eu posso te preparar. Nesta manhã eu posso te levantar. Nesta manhã eu seguro nas tuas mãos. Eu te levo, eu faço. Eu falo. Sou eu quem faz. Ele nos lembra nesta manhã da aliança. Amém? É Ele que vem até nós. A palavra diz que foi Ele que nos escolheu. Então, é que nesta manhã a gente não venha pensar que eu escolhi o Senhor. Não. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que primeiro. E nós estamos nesta caminhada nos preparando para encontrar com Ele. Vamos seguir. Deus não se esqueceu da aliança feita com Abraão. Diante disso, Deus levantou Moisés para esta tão nobre missão de libertar seu povo no Egito. Aí a revista vai falar assim: irmãos, tenham uma única certeza: Deus sempre o socorro. Deus sempre envia o socorro. Vamos ler aqui Êxodo 2. Êxodo 2, 24. Olha o que diz: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aí eu grafei aqui na minha Bíblia as palavras aliança.
as palavras viu e a palavra atentou. Deus viu, Deus prestou atenção em momentos de crise, porque a gente vai ver na Bíblia que o novo faraó, depois de 200 anos da morte de José, ele não conhece a história de José com o Egito, ele vai escravizar. E a gente lê no livro do Êxodo que ele é um homem cruel, que ele é um homem sanguinário, que ele não tem misericórdia. Hoje, em 2020, nós vivemos um tempo que há leis trabalhistas. Hoje é mais difícil encontrar, mas ainda que exista, escravos. Mas se esses viessem a ser encontrados, aqueles que fazem uso da são duramente punidos. Hoje, em 2020. Mas naquela época, era normal se ter escravos. Só o que a Bíblia vai relatar é que Faraó, além de escravizar, ele machucava, ele feria, ele fazia algo além do normal. Se um escravo naquela época trabalhava 12 horas por dia, Faraó vai querer que o povo trabalhe muito mais. Se naquela época havia instrumentos para que o escravo trabalhasse, Faraó vai retirar do povo de Deus aqueles instrumentos, porque o que Faraó queria era que o trabalho forçado destruísse o povo. Então é diferente você ter um cenário de um povo que é escravo, e é diferente você ver o povo no Egito, que trabalha como escravo, que já é terrível. Porém, Faraó faz trabalho escravo seja pior, seja cruel, seja algo que fira, que mate, que destrua. Porque a intenção era enfraquecer o povo. Oh, irmão, o inimigo da nossa alma nos tempos atuais, ele tem várias estratégias. E uma das estratégias do inimigo da nossa alma é nos enfraquecer. Porque mexer com o povo de Deus não é uma tarefa fácil. Mas ele sabe que enfraquecendo, tirando as nossas forças, tirando a nossa visão, ele pode tirar-nos da presença do Senhor. Ele pode fazer com que nós esqueçamos da aliança. O que fazer no tempo de crise? Lembrar da aliança. Lembrar daquilo que Deus te prometeu. Lembrar daquilo que Ele falou. Lembrar de que Deus é o Senhor. E que o faraó deste tempo pode vir tentando escravizar-nos. Com vírus, com desemprego, com consumismo. E tantas outras formas que o Deus desse mundo, ele tenta nos enfraquecer. Com a soberba, com o status. As redes sociais, se a gente não puder usar, ela nos cega com status
falsos, com falsas esperanças, com palavras que contaminam. Mas o Senhor nos convida nesta manhã a lembrar da aliança. Em tempos de crise, o que eu vou fazer? Lembrar da aliança. Atentar ao que Deus me prometeu. Porque Ele tem uma promessa conosco, uma aliança conosco e um plano para nós, um plano divino de salvação. Amém? Vamos dar continuidade. Deixa eu só olhar a hora aqui. Um fio de esperança. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. Ele decidiu demonstrar o seu afeto libertando os israelitas da escravidão e conduzindo à terra prometida. Então o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-lo de tamanho jugo. Diante desta promessa e do envio de processo de libertação dos israelitas escravizados, com manifestações do poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo judeu. Aí diz aqui, ó, eu aprendi que nada é impossível para o nosso Deus. Trabalha com propósitos específicos em tudo que faz. É interessante que está lá em Êxodo 6. Êxodo 6, 7. Olha aqui o que vai falar. Deus falando. Tornar-vos-ei por meu povo, e eu serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Havia um plano, um propósito de Deus. Qual era? Deus chama aquele povo de meu povo. Eu vou tirar aquele povo dessa condição terrível que Faraó os tem submetido, para que eles sejam meu. E aí quando manda Moisés, porque enquanto, a gente vai ver isso lá no tópico 2, enquanto Faraó tenta enfraquecer, tenta machucar, tenta destruir o povo de Deus, está nascendo Moisés. Enquanto Faraó tenta destruir o povo, Deus está fazendo Joquebede parir o libertador. Porque nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Enquanto nós vivemos este momento de pandemia, este momento de aflição, muitas pessoas, como eu, têm perdido os seus empregos. O que eu tenho que entender nesta manhã é que no momento de dor, no momento de aflição, Deus está levantando um libertador. Deus está levantando a solução. Deus está levantando. O povo não estava vendo, o povo não sabia, mas Deus já estava gerando lá no ventre de Joquebede. 9 meses sendo gerado. Alguém que Deus ia levantar, ia ungir, ia preparar aquela condição. Creia nesta que Deus está preparando, Deus está gerando. Você está vendo, mas Deus está gerando, e em breve vai nascer a vitória. Aquilo que Deus já tem em seu plano poderoso. Das mãos de Faraó.
Amém? O que me chama a atenção é que quanto mais Faraó machucava o povo, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. Faraó tentava de tudo para enfraquecer, mas aquilo não dava certo, porque quanto mais Faraó tentava esmagar, destruir, aniquilar, mais o povo crescia. E é isso que nós temos que ter nesta manhã, essa certeza que Faraó, ele não pode nos aniquilar, nos destruir, ele pode tentar nos enfraquecer, mas a mão do Senhor, ela nos faz ser multiplicados, nos faz crescer. É ela que nos conduz. E Faraó não vai conseguir nos destruir. Deus levanta um líder. Deus levanta Moisés. Estou no tópico 2. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois pilhar tijolos, que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalho. Vale ressaltar que para os hebreus não havia pausa. Era um trabalho sem fim. Afinal, as construções do grande Faraó não poderiam parar. Diante de tamanha exploração da de mão escrava, Faraó, de modo algum, queria abrir mão dos israelitas. Ele queria explorar o máximo. 2.1, um povo marcado pela dor. É impressionante como o povo de Deus é perseguido. Satanás sempre se levantará e levantará alguém para tentar nos parar. No Egito ele usou o Faraó para tirar a paz do povo. Aliás, não restam dúvidas de que Faraó era um homem terrivelmente cruel. Este Faraó não conhecia José, que havia salvado todo o Egito da morte. Este sábio hebreu, José, armazenou o cereal, o que foi indispensável para nutrir todo o povo egípcio durante anos. Na lição 2 foi falado de José. A par disso, Deus irá orientar Moisés com consistentes promessas de libertação. Diante disso, Satanás não poderia parar o povo de Deus. Mas não devemos esquecer que Deus estava observando. Deus estava atentando para a maldade. Havia uma promessa, havia uma aliança. Faraó não podia parar, mas Deus estava observando Faraó. Amém? Eu quero te dizer nesta manhã que o adversário, ele não pode fazer nada contra nós sem a permissão do nosso Deus. Foi a Satanás matou os filhos de Jó, tirou tudo que Jó tinha, mas só com a permissão de Deus. E Deus falou assim: olha, eu conheço o meu servo Jó. Você pode tocar no que ele tem, mas você não pode tocar naquilo que ele é. E ele é meu servo. Podem tirar o emprego, podem tirar a saúde, mas não podem tirar o que eu sou, a sua essência. E a sua essência vem de Deus. Nós sabemos que tudo aqui passa. Tudo aqui passa. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar na glória. E o que Ele tem para mim lá, oh, aleluia, não se compara com este momento em que nós vivemos aqui. Nós sentimos esta alegria, este gozo, esta presença quando a gente fala, quando a gente louva, quando a gente está em oração, quando a gente está entre os irmãos. É uma alegria. Oh, aleluia. É tão bom, é tão gostoso sentir a presença de Deus. Há alguns que saltam, outros pulam, outros falam mistério. É maravilhoso, mas não se compara
aquilo que nós iremos viver lá na glória, vendo-o face a face. Aleluia. Oh, aleluia. A presença de Deus é notória em nosso meio, mas quando nós estivermos lá, a glória que será manifesta lá é algo que ninguém viu, é algo que ninguém sentiu. Amém? Vamos dar prosseguimento. Prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Diante da recusa de Faraó, era hora de Deus mostrar quem de fato governava. Então Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor. Afinal, Faraó tinha questionado Moisés quando este disse que o Deus de Israel havia ordenado: deixe ir meu povo. Olha a palavra de Moisés. Um homem de 80 anos. Um senhor chega para Faraó. Moisés não tinha armas, só tinha um cajado. Mas ele, na autoridade de Deus, ele diz: deixa o meu povo ir. Moisés assume a sua identidade. O menino que foi encontrado à beira do rio Nilo, que foi príncipe, conhecido como o filho da princesa do Egito, da filha de Faraó. Ele chega para Faraó e diz: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Ele agora assume a identidade dele. Olha, eu vivi aqui, eu conheço o Egito, eu conheço as ciências do Egito, mas a minha essência é de Deus. A gente pode viver nesta terra, a gente pode trabalhar, estudar, a gente pode conviver com tanto, mas a nossa essência, a nossa identidade, essa a gente não pode perder. Isso fica muito evidente através das redes sociais. Porque aqueles que se escondem, mas há aqueles que colocam nas redes sociais a sua identidade. Eu sou de Deus, eu sirvo a um Deus. Diante do Espírito Santo, queridos, as pessoas que se envergonham da sua identidade. Há pessoas que não colocam ali o que são. Porque é muito fácil ser crente aqui dentro. Mas é lá fora. É lá fora que a nossa identidade é exposta para o mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Nas redes sociais isso fica bem nítido. E Moisés, ele expõe a sua identidade para Faraó. Amém? Vamos dar continuidade. É notório, querido, que a perseguição do povo de Deus, ela consiste até os dias atuais. Só que a perseguição, o sofrimento, ele é um trabalhar do Senhor em nossas vidas. Isso é tão notório na Bíblia, e até hoje a psicologia ela fala isso. O homem, a mulher, só cresce através do sofrimento. O sofrimento faz com que eu e você sejamos o que nós somos hoje.
Porque ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce presbítero, ninguém nasce diácono, ninguém nasce diaconisa, ninguém nasce missionário. Não. Moisés não nasceu pronto. A gente é preparado por Deus. A gente é preparado pelo Espírito do Senhor todos os dias. Através de quê? Através do sofrimento. Através das perseguições. Através das lutas. Deus manda as 10 pragas. O povo do Egito praticamente expulsa o povo de Deus dali. Eles pensam, este povo vai nos destruir. Do faraó. Faraó libera o povo. Agora, o povo começa uma caminhada. O povo começa a ser levado por Moisés. Mas, está lá no Êxodo 5, capítulo 1. Olha o que está escrito. Êxodo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa. Oi? Tá. Onde? No deserto. Isso aqui deixa minha cabeça a mil. Deus usa Moisés e Arão e diz para Faraó o seguinte: liberta o meu povo, porque eu os farei uma festa no deserto. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Olha, você está vivendo um deserto. Você está vivendo por momentos de escassez. Que prepara o banquete, que prepara uma festa, que prepara vitória para você. Em qual cenário? É no deserto. É neste momento de escassez, de dor, que eu me revelo a você e mostro que eu sou. E que mesmo no momento de pandemia, eu sou na sua vida. E mesmo no momento de escassez, eu sou. E mesmo no momento de tristeza, eu sou a alegria. E mesmo no momento de fortaleza. E mesmo no momento de luta, eu sou a própria guerra. Eu sou. Ele prepara uma mesa. Ele prepara uma festa. Ele dá ordem a Faraó: liberta o meu povo. Eles vão passar pelo deserto. Por quê? Porque eles precisam ser forjados. Eles precisam aprender. Moisés precisa também aprender a ser líder. Deus, na sua soberania, Ele podia já preparar e mandar direto para a terra de Canaã e acabava o assunto. Mas Deus não dá aquilo que eu quero. Deus dá aquilo que eu preciso. Moisés precisava aprender a ser líder. O povo precisava aprender a obedecer. Eles precisavam passar pela pedagogia de Deus, pelo ensinamento de Deus, pela escola do Todo-Poderoso. Aleluia. Você já parou para pensar que neste momento que nós vivemos, nós estamos passando pela escola de Deus? Nós estamos sendo forjados?
de tudo, todas as lutas, todas as perseguições, todos os desertos que passamos, é Deus nos forjando, não é Deus nos esquecendo, não é Deus nos abandonando. Há uma diferença entre Deus nos deixar no deserto e Deus nos abandonar no deserto. Tem uma pastora que eu conheço que ela dá o seguinte exemplo. Quando a gente tem filho, a gente pega a criança e deixa o filho na escola. Tem que deixar. Mas a gente não abandona o filho na escola, a gente deixa. Tem hora certa para buscar. Tem hora certa para pegar na mão do filho e trazer de volta. Deus deixou o povo no deserto, mas Deus não o abandonou no deserto. Deus deixou porque era necessário que o povo ficasse ali para ser forjado, para aprender. E mesmo assim, houve uma geração que não quis. O que me chama a atenção é isso, que nesta manhã, que esta geração não deixe passar, que eu não deixe passar os ensinamentos de Deus para a minha vida. Que eu venha aprender com os desertos. Que eu venha aprender com a pandemia. Que eu venha aprender com o desemprego. Que eu venha aprender com a questão da saúde. A conviver com o inimigo invisível. Levando para o espiritual. A gente está falando de um inimigo invisível, que seria o vírus. O nosso inimigo é invisível também, porque a gente não vê Satanás. Então que a gente possa aprender a ser sensível. Hoje a gente se prepara, usa máscara, usa instrumentos para nos proteger de um inimigo invisível que é o vírus. Mas que nós possamos utilizar de instrumentos para nos proteger do inimigo da nossa alma, que quer nos escravizar, que quer nos enfraquecer. Aqui está um instrumento. A palavra de Deus, a Bíblia. É ela que nos protege de todos os ataques de Satanás. Amém? Deixa eu só olhar a hora aqui. Já está na hora já do encerramento. Hora de Deus agir. O irmão Davi me deu 5 minutos para terminar aqui. Eu vou encerrar, amados. Hora de Deus agir. Após consentimento de Faraó em libertar o seu povo. Após o consentimento de Faraó em libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saísse de sua terra. Porém, Faraó voltou atrás com sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se veem encurralados. Não havia sequer uma oportunidade de escape. Por todos os lados havia perigo. A morte de todos era inevitável. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Sobre a passagem pelo Mar Vermelho, vemos nitidamente a ação de Deus para com Israel. Aqui notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar nele. Olha aí a escola de Deus aparecendo mais uma vez. É neste cenário que Moisés transmite uma palavra de fé e esperança ao povo. Deus pelejará por vós e vos calareis. Talvez você esteja diante do seu Mar Vermelho e cercado por um exército, onde não há aparente saída. Assim sendo, a palavra para você hoje é: não temas, o Senhor pelejará por vós.
O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 3.2. Prosperidade em tempos de crise. Deus é justo. Após 430 anos vendo o seu povo trabalhando dia e noite, debaixo de açoites, sendo humilhados, escravizados, atendeu ao clamor dos filhos de Israel. Deus não somente os libertaria, como também os recompensaria. Lendo essa parte aqui, na realidade, queridos, Deus recompensa, mas nós não merecemos. Nós estamos vendo aqui um povo que é um povo difícil, um povo que não aceita, que não obedece, que tem dificuldades para aceitar a liderança de Moisés, que quer prova todos os dias, quer prova que Deus está com ele, quer prova o tempo todo, quer sinal o tempo todo. Enjoa do que come, sente falta da comida do Egito. Mas Deus, Ele é misericordioso. Então quando o povo vai embora, Deus ainda prepara. E aquele povo do Egito ainda entrega bens para o povo de Israel. Eles se sentem tão encurralados pelo poder de Deus, porque quando Deus, Ele se levanta para agir, Ele se levanta com glória. E Deus se levanta contra Faraó com uma glória tamanha que o povo egípcio começa a entregar o que esse povo precisa para ir embora. O que esse povo precisa, entrega para eles e deixa-os embora. Porque quando Deus se levanta contra o nosso adversário para nos livrar, as coisas começam a mudar de figura. O cenário começa a mudar. Você que estava sem emprego começa a receber ligações. Você que estava fraco na fé começa a se levantar e ser renovado. Você que não acredita mais que Deus pode fazer, começa a se levantar com fé. Você que vive trancado no quarto com medo do vírus, começa a abrir a porta do teu quarto, abrir a janela, olhar para o céu e entender que há esperança para o seu futuro. Oh, aleluia. Olhe para o céu nesta manhã. Olhe para este sol e lembre-se que o sol da justiça, ele já raiou nesta manhã. Porque quando ele se levanta para nos dar vitória, ele se levanta com glória. Amém? Há prosperidade em meio à crise. Eu estava orando tem umas 3 semanas, e eu falava: Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou procurar emprego? Como que vai ser esse negócio? E o Espírito Santo no momento de... Porque às vezes a gente fica inquieto. Às vezes a ansiedade bate. Nós somos humanos. E o Espírito Santo, minha filha que fala isso, que às vezes ela vai conversar com Deus, e Deus responde tão rápido que parece até que ele está no zap com a gente, que responde assim, imediato. E foi assim, foi rápido. Deus falou comigo: não será necessário, porque você não vai precisar sair para procurar. O trabalho virá até você no momento certo. Então o que eu entendi? Não é o momento de voltar agora. Eu preciso esperar mais um pouco. Eu preciso confiar mais um pouco. Olha Deus me colocando sentadinho na sala de aula para aprender
aprender com ele a confiar, a esperar, a ter paciência. Olha a pedagogia de Deus trabalhando na pedagoga. É Deus falando assim comigo: olha, Fernanda, você pode ter feito faculdade na terra, mas eu sou dono de todas as faculdades do céu. Espera. Vamos continuar, já estou terminando. Deus tem o controle de tudo. Tudo está em suas mãos. O povo de Israel saiu do Egito após anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam muito felizes por estarem finalmente livres, até que surge a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nessa hora? À frente, o Mar Vermelho. Atrás, Faraó e seu exército enfurecido. Realmente era uma situação bem complicada. A Bíblia nos descreve que Faraó reconsiderou sua decisão de libertar o povo de Israel. O povo de Israel ficou desesperado diante da destruição iminente. Estavam em um beco sem saída, ficaram apavorados. Diante de tamanha crise, Moisés mostra que de fato havia aprendido. Olha, o líder, ele se levantou. O líder, ele já estava pronto, porque Deus vem preparando Moisés. Moisés mostra que de fato havia aprendido a confiar. Ele diz: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então Deus foi fiel à sua palavra, livrando o seu povo, conduzindo até a terra prometida. Creia que Deus entrará com providência, abrindo o mar para entregar a vitória nas nossas mãos. E eu quero concluir, que acho que já chegou nos meus 5 minutos, talvez tenha até passado. Mas Fernanda é muito faladeira. A conclusão: mesmo que a realidade seja adversa, mesmo que a realidade, o cenário atual, se a gente ligar a televisão, o cenário é terrível, mas nós não somos um povo abandonado. Nós não somos um povo qualquer. O Senhor nos chamou de meus. Meu povo. Você é povo de Deus. Você é marcado para vencer. Você é marcado para ter vitória. Mesmo que a ansiedade, ela tente nos dominar, como aconteceu comigo, Deus nos dá armas para lutar. A palavra, a oração. E em meio ao deserto, e em meio ao mar, Deus responde. Deus ouve, Deus vê, Deus está atento. Eu quero encerrar aqui lendo a verdade aplicada. Olha a verdade aplicada. O Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Sabe o que a verdade aplicada está nos mostrando? Que Deus é poderoso para terminar aquilo que Ele começou. Então, se Ele me chamou, se Ele te chamou, pode vir deserto, pode estar à nossa frente o mar, mas aquele que te chamou e que me chamou, Ele é fiel para dar prosseguimento e terminar a obra em nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã, e eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome de Jesus.
Amém. Que Deus possa continuar abençoando nossa irmã Fernanda, que foi canal de Deus aqui nesta manhã. E nós vamos convidar a nossa irmã missionária Angélica para estar louvando ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Foi bem falado aqui, mostrou a escravidão do povo de Israel, sofrimento do povo de Israel. Aí eu fiquei imaginando e lembrando que a Bíblia mostra a causa do sofrimento. Por que que o povo de Israel sofreu tantos anos de escravidão, tanta humilhação? Aí eu me lembrei que a Bíblia mostra que o povo de Israel foi escravo por tanto tempo, sofreu tanto porque eles se afastaram de Deus, porque eles desobedeceram a Deus. Aí nós também conhecemos a história, está escrito na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada, que Deus depois tirou o povo de Israel como mão forte da escravidão, fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho a caminho da terra prometida. Aí veja bem, também, por que que Deus estendeu as mãos? Por que que Deus tirou o povo de Israel? Porque eles clamaram ao Senhor, eles voltaram para o Senhor, eles passaram a obedecer o Senhor. Na verdade, quando passaram pelo deserto, continuaram na escola de Deus, aprendendo, e Deus os abençoou. Aí eu me lembrei que nós estamos também vivendo uma crise. Nós não somos escravos, mas temos um vírus aí que anda nos incomodando bastante. O que está faltando para nós? Nós estamos orando pouco, estamos clamando pouco, falta você voltar para o Senhor, falta você entender que sem Deus não somos nada, falta você entender que é necessário que Deus guie teus passos, que te direcione no dia a dia. Vamos refletir um pouco, entender que Deus quer morar em nossos corações através do Espírito Santo. Eu estou falando para quem se desviou, eu estou falando para quem está nos assistindo e que não está no Senhor, que o Espírito Santo já se afastou, você já se afastou do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não está morando mais no teu coração, porque você se afastou de Deus. Clame, porque o Senhor te ama. Deus quer você de volta. Deus quer que você faça parte do seu reino. Deus quer que você caminhe em direção ao céu, assim como o povo de Israel na época caminhou em direção a Canaã. Amém? Irmã Angélica louvando ao Senhor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 107 da nossa harpa, que fala de promessas, né? Tudo começou com uma promessa que Deus fez lá em Gênesis para Abraão, no capítulo 15, que disse para ele que a semente dele seria peregrina, né? E por 400 anos ela ficaria escrava numa terra estranha, mas que o Senhor visitaria ela. Né? Tudo começou com a promessa que Deus também deu a Israel de um libertador. Então vamos estar louvando ao Senhor com esse hino, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme,
presente não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo em de batalha, firme nas promessas de Jesus. Cante ao Senhor nesta manhã. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém, obrigado. Que Deus possa continuar abençoando nossa irmã, missionária Angélica. Agora vamos convidar o nosso irmão Jonas, o secretário, para que possa estar fazendo o relatório e apresentando a classe. Hoje é classe única, não é, irmãos? Amém, irmão Jonas? A paz do Senhor para a igreja, amém? Nesse tempo de distanciamento social, né? Estamos aqui com 12 alunos matriculados, vieram 12, ausente nenhum, total de pessoas 12, 11 bíblias, revistas 6 e R$7 de ofertas, amém? Amém. Amém. Que Deus possa continuar abençoando nosso irmão Jonas. Lembrando que você pode continuar compartilhando, interagindo com a direção da Escola Bíblica Dominical, na verdade a irmã Eliane Firmindo, que tem anotado seus nomes, para que você possa participar do torneio do livro, amém? E gostaria de deixar uma pergunta para você.
Você vai responder, você que está concorrendo, você que vai concorrer ao sorteio do livro, quantos anos o povo de Israel ficou como escravo dos egípcios? Quantos anos o povo de Israel foram escravizados pelos egípcios? Amém? Também vale para o sorteio do livro. Alguém aqui sabe? Não precisa falar, amém? Mas tem uma pergunta para vocês. Vocês querem responder? Amém? Amém, irmã Gélia? Irmã Jacira? Bom, vamos lá, vai ser rápido. Cite o nome dos 3 patriarcas que Deus havia prometido que daria aos seus descendentes uma terra que manaria leite e mel. Abraão, Isaac, Jacó, irmã Angélica, na ponta da língua, que Deus abençoe. Pergunta de número 2. Onde Moisés foi criado e qual era a sua missão? Onde Moisés foi criado, onde Moisés foi educado, preparado e qual era a sua missão? A verdade, ele foi educado, ele foi criado, a lição mostra criado mesmo, no palácio de Faraó, no palácio do Egito, e sua missão era libertar o povo de Israel da escravidão e liderá-lo até a terra prometida. Parabéns, irmã Angélicas. No Egito, quem Satanás usou para tirar a paz do povo de Deus, ou em português, adversário? De acordo com a lição, no Egito, a quem Satanás usou para tirar a paz do povo de Israel? Pode responder, irmão Jonatas. Faraó, muito bem. Ele foi usado pelo nosso adversário para tirar a paz do povo do Egito. Pergunta de número 4. Qual o nome do hebreu que salvou todo o Egito da morte? Qual o nome do hebreu que salvou todo o Egito da morte? Não foi nos dias de Moisés, foi muito antes. Irmão Ivan, presbítero Ivan, parabéns. José, do Egito, filho de Jacó. Pergunta de número 5. Qual a primeira crise que surgiu para o povo de Israel após sair do Egito, pós-escravidão? Qual a primeira crise? Alguém? Bom, a primeira crise foi enfrentar o medo de morrer pelo exército de Faraó ou morrer afogados. Eles ficaram entre o mar vermelho, que Deus depois abriu para que eles atravessassem, e o exército de Faraó. E qual o nome do personagem bíblico que aprendeu a confiar em Deus, de acordo com a lição, claro, e o que disse ao povo de Israel diante de tamanha crise? Afinal, ele estava entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Quem? Moisés, amém. O que ele disse ao povo? Amém. Que Deus abençoe a irmã Angélica, a irmã Fernanda que responderam. Não tem mais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Bom, agora vamos orar ao Senhor. Já até passamos muito da hora, porque quando é só nós que estamos aqui presentes, só os presentes, amém, mas tem irmãos que estão em casa nos assistindo, espero que eles tenham aprendido, que estejam com a alma cheia de Deus. Vamos ler o texto áureo e logo após, orando ao Senhor para o término da Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir ao nosso irmão Ivan, presbítero Ivan, que venha orar para o término. Pode ser, irmão Ivan? Enquanto o irmão Ivan se aproxima, vamos ao texto áureo. Texto áureo. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo capítulo 7, versículo 2. Presbítero Ivan orando para o término da Escola Bíblica Dominical. Lembrando, compartilhe, responda a pergunta.
que vocês possam interagir com a Escola Bíblica Dominical para que possam participar do sorteio. Que Deus os abençoe e até a noite. A paz do Senhor. Irmão Ivone. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui reunidos, Senhor, aprendendo a Tua Palavra. Obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado nesses dias difíceis que estamos passando. Sabemos que não estamos só, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos e dos séculos. Obrigado por tudo, Senhor. Nos despede na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminado em nome de Jesus.